Na manhã de hoje eu gostaria de encorajar você a lutar por aquilo que Deus te deu, guerrear mesmo por aquilo que você entende que foi um presente, uma dádiva divina entregue nas suas mãos. O texto que eu gostaria de destacar é o de 2 Samuel 23, versos 11 e 12, que diz assim: E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia! Você pode imaginar o que esse personagem, que se chama Samá, passou defendendo, lutando pelo o que o texto chama de o seu pedacinho de terra. Aqui eu quero destacar dois grandes pontos, duas importantes lições. Primeiro, nós só lutamos por aquilo que valorizamos. Se você não valoriza o que tem, se para você o que você possui não é importante, não tem valor, então você nunca lutará por isso. Isso pode se aplicar em qualquer área da sua vida. Pode ser desde o seu emprego, até uma chamada, até o seu casamento, até a criação dos seus filhos. Se você não vê importância, não consegue enxergar valor naquilo que você tem, você não vai lutar por isso. E entenda a diferença entre valor e preço. Preço as pessoas podem dar, a preço tem etiqueta, o preço ele pode ser mensurado, medido, valor não. Por exemplo, se eu dissesse para você quanto custa o seu carro, você saberia pelo menos dar me dar uma ideia do valor, do custo. Então, um carro tem preço. Mas se eu dissesse para você, e o seu filho, né? Quanto custa o seu filho? Não, isso não tem preço. E o que não tem preço é de muito valor. E quando nós enxergamos valor no que possuímos, enxergamos que realmente aquilo foi Deus que nos deu, aí sim nós temos uma tendência forte de lutar por isso. O outro grande ponto, e a segunda grande lição, é que infelizmente nós seres humanos, eu estou falando numa questão de regra, e claro, toda regra tem lá a sua exceção, mas a maioria de nós tem uma tendência muito forte de diminuir, de desvalorizar o que possuímos. E esse é um padrão que a gente acaba encontrando na própria Bíblia. Por exemplo, aquela mulher que tinha um azeite. Quando o profeta pergunta para ela, o profeta Eliseu, e diz: o que é que você tem em sua casa? Você lembra desta história? Lá em 2 Reis, ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão só uma botija de azeite. Então ela tem, inclusive, ela tinha tudo o que precisava, era exatamente ali que morava o milagre dela. O mesmo a gente encontra, esse mesmo padrão no Novo Testamento, quando Cristo pergunta para os discípulos: o que é que vocês têm? João capítulo 6. Alguém disse, acredito até que foi Filipe, né? Nós temos aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, né? Diante de uma multidão dessa, né? É como se ele tivesse dizendo, 5 pães e 2 peixes, não dá para nada, isso aqui não... tem aqui, mas não é como se não tivesse nada. Essa tendência de desvalorizar, de desmerecer, de diminuir aquilo que nós possuímos também é um problema para aquele que precisa defender e lutar pelo que é seu. E quando eu olho para a história de Samá, eu percebo que ele realmente está bem definido, ele vê valor no campo que ele tem. Outra coisa importante é que se você não valorizar o que Deus te deu, não espere que outra pessoa o faça. A Bíblia diz que Samá se colocou no meio daquele pedaço de campo, pedaço de terra, cheio de lentilhas. E mesmo com o povo fugindo, deixando ele na mão, ele lutou por aquele pedaço de terra e o defendeu. E livrou aquele pedaço de terra. Talvez um ou outro dissesse: você é doido, você vai lutar por isso? Vou lutar por isso. Por quê? Porque para mim é importante.
para mim é importante. Eu gostaria de terminar dizendo e perguntando a você, para você, o que é importante? Lute por isso. Você vê valor? Guerreie por isso. Pai, obrigado por esta palavra. Ajude-nos, Deus, a ter o discernimento do que tem preço e do que de verdade tem valor e importa para nós. Para que lutemos por isso em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém.